Boa noite a todos os leitores da revista Viva Minas. Aqui quem fala é o Willer Moraes, eu sou economista e consultor financeiro e vou estar aqui hoje falando a respeito da reserva de emergência. O que é a reserva de emergência, por que ela é tão importante e qual o valor ideal para estar aplicado nela e onde a gente deve aplicar, quais são as características. Vamos lá, pessoal, o que é a reserva de emergência? A reserva de emergência é um valor que nós devemos ter para estar disponível em casos de alguma emergência, o próprio nome diz. E qual que seria esse tipo de emergência? O desemprego, algum problema de saúde, que estragou alguma coisa na casa. Essas coisas a gente nunca sabe a hora que elas vão acontecer. A gente sabe que elas acontecem, mas não sabemos como. O que a gente faz? A gente se prepara. E qual a maneira de se preparar? É ter um dinheiro guardado para, numa eventualidade, estar disponível para a gente poder estar utilizando, para poder estar resolvendo essas e outras questões. Por quê? Se você não tivesse dinheiro guardado, o que você vai fazer? Ou você vai parcelar no cartão de crédito, ou você vai pegar emprestado, ou você até não vai fazer. Então imagina uma casa que estraga uma geladeira. Alguém vive sem uma geladeira? Complicado. Um problema de saúde. Se a pessoa fica desempregada, até ela arrumar um novo emprego, por mais que existem uma certa proteção social, muitas vezes como seguro-desemprego, FGTS, mas e um autônomo? Nem isso tem. Então, pessoal, tanto para as pessoas que são autônomas, para quem tem CLT, para qualquer pessoa, é ideal ter uma reserva de emergência. Beleza? Isso ficou claro? Então, pessoal, tenho que ter uma reserva de emergência. E agora? E agora, a gente precisa saber qual o valor dessa reserva de emergência. Para falar a verdade com vocês, não existe dentro da teoria financeira um valor X. Existem faixas etárias e algumas teorias, baseado. Uma que é muito comum, pessoal, que o pessoal fala, é de ter pelo menos 6 vezes o valor da renda, ou seja, de quanto você ganha, se você quer manter o seu padrão de vida, pelo menos por 6 meses. Ou então, na pior das hipóteses, os principais gastos, ou seja, aconteceu algum imprevisto, igual o desemprego, você vai ter que, se você tem o valor de 6 vezes o valor da sua renda, você consegue ficar 6 meses até você se restabelecer, mantendo o padrão de vida. Se você não tem, você não fez uma reserva desse tipo, você fez com os seus gastos essenciais. Então você vai conseguir manter aqueles seus gastos, mas você vai diminuir o seu padrão de vida. Ou seja, quanto maior o valor dessa reserva, melhor você vai estar resguardado para as incertezas que acontecem no nosso dia a dia. Tranquilo, pessoal? Então, vou estar recomendando aí de 6 vezes, pelo menos para quem for CLT, e se a pessoa é autônomo, pelo menos 6 meses. Nós vamos tentar aumentar, vamos tentar colocar aí, se a pessoa for autônomo empresário, um valor um pouquinho maior. Às vezes não tem uma dificuldade de chegar até 12 vezes, que eu acho que seria um bom valor, mas 8, 10 vezes aí, tentar fazer uma forcinha para que consiga ter seguro, tá seguro, pessoal, nesse tipo de situação, que a gente sabe que acontece. Ou aconteceu com a gente, ou aconteceu com alguém próximo, então a gente tem que ser precavido, tem que se precaver para que não aconteça com a gente, e se acontecer a gente está preparado, belezinha? Em termos do valor e em termos da necessidade. E agora, onde eu invisto isso, William? Qual que é o melhor lugar para me colocar esse dinheiro? Vamos lá. Cada investimento ele tem que entender algumas características, alguns requisitos. Essa reserva de emergência tem que ser um dinheiro que ele tem que estar seguro. Debaixo do colchão não vale, viu? Mas tem que estar seguro, gente. Então, assim, o dinheiro não pode sofrer tanta volatilidade. Então, eu colocar o dinheiro da minha reserva de emergência na bolsa de valores, está certo? Está errado, está erradíssimo. Porque a bolsa tem volatilidade. Você colocou R$1.000 ali, amanhã pode ter 1.500, pode, mas pode ter 500. O dinheiro é renda variável. O próprio nome já diz. Então, tem que ser em renda fixa. E quais são as opções que a gente tem? Tem que ser opções de renda fixa. Então, primeiro é ter um dinheiro que não seja tão volátil, um dinheiro que seja seguro, que você possa contar com ele. E a outra coisa é a liquidez. Não adianta eu investir em alguma coisa, eu invisto em um fundo que eu consigo pegar o dinheiro só daqui a 60 dias. Vou precisar do dinheiro para ontem, é emergência, gente. Se é emergência, eu preciso ter liquidez. O que é liquidez? Esse dinheiro está disponível o mais rápido possível. Então, vamos lá, precisa ter segurança, precisa ter liquidez. Características essenciais. Depois que tem essas, aí vamos olhar a rentabilidade. Beleza? Então ele tem segurança, o risco baixo, muito baixo, atendeu, tem a liquidez, ótimo. Agora dentro disso a gente vai olhar a rentabilidade. O que é? Render mais. Então vamos lá.
alguns exemplos de investimentos nesse sentido. O brasileiro gosta muito da poupança. A poupança tem segurança? Tem. Tem cobertura pelo Fundo Garantidor de Crédito até 250 mil por CPF por banco. Tá tranquilo lá. Tem liquidez? Eu consigo sacar minha poupança. Perfeito. E a rentabilidade? Aí já complicou. Hoje a poupança rende 70% da Selic, né? Se a Selic tem 2,25, a poupança deve render aproximadamente 1,58, por aí. E um outro detalhe, a poupança rende apenas no final do mês. Então se eu coloco meu dinheiro dia 1º e eu tiro dia 20, meu dinheiro não rendeu nada. Então é uma outra característica. Tem vantagens? Tem. O brasileiro está acostumado, não tem incidência de imposto, mas existem opções melhores, na minha opinião. Uma dessas opções são os CDBs, né, os CDBs de alguns bancos, que assim como a poupança, também gozam da proteção do Fundo Garantidor de Crédito, então em termos de risco é a mesma coisa, vai variar, é lógico, do risco, o risco sistêmico é o mesmo, vai ter o risco no caso de cada banco, né? Mas independente do banco Bradesco, Itaú, Brasil, Caixa, que todo mundo conhece, que está ali como o banco menorzinho ali do Zé, todos eles têm um fundo garantidor de crédito. É lógico, dá para a gente procurar um meio termo, né? A gente nada contra o Zé, mas vamos investir num banco meio termo, a gente tem boas opções aí, a gente tem o Banco Inter, tem um bom Score, tem um bom Rate, tem o Banco BS2, tem outros bancos aí. O próprio Nubank, que é muito utilizado pelas pessoas, também pode ser uma boa opção. Então, o que vai acontecer, pessoal? E o Tesouro Direto? O Tesouro Direto Selic. O Tesouro Direto Selic. Ele é para esse fim de reserva de emergência. Temos outras modalidades de título para dívida, mas isso fica para outro vídeo. Então, hoje, gente, resumindo, as opções para você ter sua reserva de emergência. A poupança, quem quer ficar lá, quer ganhar menos. O Tesouro Selic e os CDBs de bancos, principalmente os bancos digitais. A gente costuma falar que o CDB tem que render de pelo menos 100% do CDI. O CDI, né, a gente utiliza como uma espécie de régua para investimentos, né? É como se fosse aquela média para você passar de ano. Em termos de investimento, a gente também utiliza alguns indicadores, o CDI é um deles, para a gente estar utilizando uma boa média para estar falando se aquele investimento está bom ou ruim. Normalmente os grandes bancos, né, como eles não têm dificuldade de captar, eles podem cobrar um valor mais baixo, né? Eles te pagam menos para ter o seu dinheiro. Então, normalmente, é muito difícil você ver 100% de CDI em um banco aí do nosso dia a dia, vamos dizer assim, o Bradesco, Itaú, Caixa, Santander. Nos bancos digitais, como o Inter, BS2, C6, o próprio Nubank, você encontra bons bancos e vão ter uma rentabilidade maior. Uma outra opção, pessoal, muito boa, igual eu falei, é o Tesouro Selic. E ainda melhor, porque hoje, dia 23/7, a data que eu estou gravando esse vídeo, tivemos uma redução da taxa de custódia de 0,25. Antes tinha essa taxa, né? A B3 cobrava essa taxa para ela estar cuidando, vamos dizer assim, desse seu título, né? Tá organizando as informações financeiras, tendo o que a gente chama da custódia. Hoje, a B3 e o Tesouro Direto tiraram essa taxa. Então, hoje, o Tesouro Direto o Tesouro Direto Selic, mais uma vez, fica sendo uma opção excelente para investimento. Para um CDB render mais do que o Tesouro Direto Selic, hoje, né? Eu estou falando hoje, mas entra em vigor dia 1º de agosto, tá, pessoal? Só recapitulando. Ele tem que render no mínimo 106% do CDI. A gente consegue encontrar alguns. O escalonado do BS2 tem essa opção. Se eu não me engano, o banco RCI, que é o banco da Renault, acho que pertence ao conglomerado do Santander, também tem essa opção. Então, a gente consegue sim investimentos maiores do que o Tesouro Direto Selic a partir de agosto. Lembrando também, importante, Tesouro Selic, essa isenção da taxa é até 10 mil, tá? Então, se você tem 9 mil, beleza, você não paga essa taxa de custódia. Agora, se você tem 11 mil, seus 10 mil não vão pagar essa taxa, seu R$1.000 vai. Se você tiver 15, 10 mil não paga a taxa, 5 mil paga essa taxa. Ficou claro, pessoal? Agora, só um alerta, viu, gente? Não saiam pegando e tirando dinheiro, às vezes, de um CDB para o outro, porque tanto o CDB como o Tesouro Direto, ele tem incidência de imposto. Dentro de um mês, a gente tem o IOF e dentro do período a gente tem o imposto de renda. Ele começa com 22,5%
e vai para 15% a menor alíquota depois de 2 anos, que a gente fala que é a chamada maturação do investimento. Então, antes de você pegar e tirar de um CDB que está rendendo 100 para um CDB que está rendendo 103, ou mesmo do CDB que está rendendo 100 logo para o Tesouro Direto, faz a conta. Se você sacar agora, você vai pagar quanto de imposto? E se for o final, até a maturação do investimento? Então essa conta é bem importante. Então, pessoal, isso é reserva de emergência, isso é a importância dela, o tanto de valor que você precisa ter nela e alguns lugares que você pode alocar. Qualquer dúvida, pessoal, pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Facebook, tanto o meu como da WM Consultoria. Pode estar mandando mensagem também para o meu WhatsApp, DDD 31 98761 5778. Uma boa noite, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.